Se você não pode vencê-los, junte-se a eles. No terceiro episódio da série sobre a imprensa no Brasil, o canal Ideias Complexas vai te mostrar o que existe de mais desonesto, podre e mercenário na imprensa do Brasil. Portanto, prepare o seu fígado, tome um engove antes e outro depois, e vem comigo para entender por que a imprensa brasileira sofre hoje da sua maior crise de legitimidade, de credibilidade junto ao público brasileiro. Se você se lembra, no primeiro episódio desta série, nós mostramos como, de que maneira, a imprensa brasileira sofreu sob o jugo da coroa portuguesa durante longos anos, em que era proibida a impressão de qualquer livro, jornal ou até mesmo panfleto em solo brasileiro. Viu também como esta mesma imprensa ganhou a sua era áurea durante o período imperial, contribuindo para a formação do caráter, dos símbolos, do mapa nacional, como trabalhou para o equilíbrio dos poderes, questionando, apontando, denunciando o primeiro-ministro, o senador, o deputado, o juiz e fazendo questionamentos severos até mesmo ao próprio imperador. Viu no segundo episódio como toda esta liberdade vai por água abaixo, é jogada na lata do lixo através das baionetadas e dos canhonaços dos golpistas de 15 de novembro de 1889. Viu que a partir daí, por causa de dois decretos, o 85A e o 295, a imprensa brasileira foi obrigada a se calar, a baixar sua cabeça aos ditames dos coronéis, em que cada grotão deste país só podia receber notícias segundo os interesses de um determinado grupo, que dizia o que podia ser publicado, como iria para o ar, como seria conhecido pela população e até mesmo como cada leitor deveria interpretar as notícias que lia. Durante toda a República Velha, os jornais do interior aprenderam a negociar com os coronéis as notícias oficiais, as notícias de gabinete, aquilo que saía da prefeitura, do gabinete do governador, do gabinete do deputado e que iria para o jornal. A liberdade, a democracia foram para o ralo. Não era só o voto que estava sob o cabresto dos coronéis. A imprensa, que ajudava antes a formar a opinião pública, agora contribuía com os coronéis para dizer o que era e o que não era aceitável para toda a sociedade. A sociedade passou a pagar, através dos seus impostos, pelas informações que os coronéis queriam que a população recebesse. Ou seja, cada eleitor, cada contribuinte passou a custear a mentira que lhe alimentava todos os dias. Talvez por isso, Raul Seixas já dizia: eu não preciso ler jornais, mentir sozinho eu sou capaz. Isso se torna ainda mais patente, isso se torna ainda mais vigoroso no Brasil quando sobe ao poder Getúlio Vargas. Getúlio Vargas era amigo, muito próximo de um jornalista em especial. Seu nome, Assis Chateaubriand. Assis Chateaubriand já era de uma família muito abastada quando chegou no Rio de Janeiro. Mas, graças à proximidade com Getúlio Vargas, ele fez com que o seu jornal se tornasse o porta-voz oficial dos interesses do novo governo, de um governo que se implantou através de um golpe de Estado em 1930 e que precisava se legitimar. Com o passar dos anos, Assis Chateaubriand se tornou o dono dos Diários Associados. Eram mais de 100 jornais em todo o Brasil, dezenas de emissoras de rádio, a única emissora de TV. Ou seja,
era verdade no Brasil aquilo que Assis Chateaubriand dissesse que era verdade. Ele era temido pelos políticos. Quem era seu amigo recebia elogios, recebia notícias positivas. Quem era o seu inimigo recebia pedradas, recebia calúnias. E ele não fazia isso apenas no meio político. Entre os empresários existia uma lei, a lei de Chateaubriand, que era a seguinte: ou a empresa pagava para Assis Chateaubriand fazer publicidade dela em seus veículos de comunicação, ou o próprio Assis Chateaubriand fazia questão de fazer denúncias mentirosas, muitas vezes, para difamar, para destruir a imagem daquele empresário. Matarazzo Júnior, por exemplo, foi talvez o maior exemplo desta campanha de difamação que Assis Chateaubriand tratava como normal, chamava de negócio. Assis Chateaubriand ganhou tanto prestígio não só nos veículos de comunicação, como entre os políticos, que ele próprio, por 5 anos, foi senador da República. Ele mesmo foi nomeado por Juscelino Kubitschek embaixador do Brasil no Reino Unido. E Assis Chateaubriand, assim, inaugura uma nova era, a era do mercenário profissional nos veículos de comunicação. A partir daí, todos os demais jornalistas aprenderam com Chateaubriand a como se aliar aos poderosos, a como alugar a sua pena, alugar a sua caneta à versão daquele que pudesse pagar mais. O jornalista, a partir de Assis Chateaubriand, não se torna mais um condutor dos fatos. Ele não é mais aquilo que transmite uma notícia. Ele é aquele que negocia o jornal. É aquele que reduz o jornal a um espaço de mercenários. É aquele que simplesmente pega a notícia deglutida, como os coronéis queriam na República Velha, a aluga em seu jornal e a coloca à disposição da população. Como a maioria dos jornais faz isso, se passa a ideia para a população de que aquilo é verdade. Qual é a diferença, no final das contas, desta prática para a prática de Goebbels? Sim, o ministro da propaganda de Adolf Hitler. Não era Goebbels que dizia que uma mentira dita 1000 vezes acaba se tornando verdade? Pois é. A partir deste princípio, até hoje, cada prefeito de interior desse país, através das PIs, faz exatamente a mesma coisa. Exatamente a mesma coisa. Chega para os jornais e dizem: aqui está o release da informação que eu quero que você publique. E se você não publicar, as cotas de publicidade institucional para o seu veículo estão cortadas. Como muitos desses jornais vivem apenas destas cotas de publicidade, no final das contas, o prefeito afirma para ele: ou você publica o que eu quero, a minha versão, e não a de nenhum outro, ou você vai ser obrigado a fechar o seu jornal. É lógico que existem veículos de comunicação que até hoje não se sujeitam a esse tipo de jogo. Mas sobre eles, nós vamos falar no 4º e último episódio dessa série. Além desta imprensa de aluguel que não questiona e não informa, que fica falando que o prefeito pintou meio-fio, que o governador inaugurou um campo de futebol, que o presidente da República saiu para passear, em troca de muito dinheiro, dinheiro seu, dinheiro do contribuinte. No final das contas, acorde para esse fato. Você, contribuinte, você, eleitor, está pagando por sua alienação. Não leia jornais
que simplesmente publicam tão somente aquilo que a prefeitura manda que se publique. Não leia os jornais que só declaram aquilo que o governador quer que se declare. Se este jornal não for capaz de questionar, de apontar o dedo, de publicar matérias que não interessam aos donos do poder naquela cidade, naquele estado e naquela nação, então estes jornais não merecem credibilidade nenhuma. Se um jornal publica uma pesquisa eleitoral que não tem registro no TRE e que dá uma informação da qual você duvida, não dê credibilidade a este veículo de comunicação, porque ele quer te manipular. Desprestigie todo e qualquer veículo de comunicação que se preste ao trabalho mercenário de ser apenas o reprodutor da pseudo-verdade, enfim, da grande mentira que o prefeito quer te contar, que o governador quer te contar, ou que os donos do poder de Brasília querem te empurrar goela abaixo, pagando com o seu dinheiro que deveria ser usado para custear saúde, segurança, habitação, enfim, tudo o que interessa a você, porque é para isso que você dá dinheiro para o governo. Você não dá dinheiro para o governo para ser manipulado. Só que o que é pior, o que é muito pior, esta não é a única imprensa vendida no Brasil. Não é só a imprensa que se faz de oficial, que é oficialesca, que é a culpada por você não ter informação de qualidade hoje em dia. Também existe a imprensa militante. A imprensa militante, ela está associada a um grupo que aqui no canal você já aprendeu a reconhecer muito bem, que é aquele grupo de pessoas que trazem como ideologia principal destruir os pilares da sociedade. E aí esta imprensa vai dar notícias sobre o casamento de fulano com Beltrano, dizendo, olha, o casamento gay tem que ser aceito na sociedade. Ora, quem tem que saber se você aceita o casamento gay ou não é você, não o veículo de imprensa. Olha, fulana quer abortar. E isso tem que ser aceito pela sociedade. Quem tem que saber se você aceita que o aborto seja legalizado é você, e não o veículo de imprensa. O veículo de imprensa só tem que dar a notícia. O juiz da notícia é o leitor. Só isso. Esta imprensa militante, portanto, vai trabalhar para moldar a sua cabeça segundo os interesses de partidos políticos que querem que você pense do jeito que eles querem. Enfim, eles agem da mesma forma que os coronéis da República Velha agiam antes deles. E eles agem de tal forma que eles querem reeditar os decretos 85A e 295. De que forma? Hoje em dia, cresce entre os partidos de esquerda a demanda de que a imprensa precisa de um marco regulatório, principalmente as redes sociais. Ora, o que eles querem dizer com isso? Que eles estão incomodados com a informação ter se tornado diluída, de não depender mais de jornais que eles podem controlar através do dinheiro público. Que agora, cada pessoa, você, eu, o nosso vizinho, qualquer pessoa, pode se informar através de livros, se informar através da internet, construir um arcabouço de conhecimento que é contrário àquilo que eles dizem, provar que o que eles dizem é uma grande mentira e publicar, por exemplo, no YouTube. Publicar em qualquer outra rede social. E aí vem esses partidos dizendo, nós temos que controlar as redes sociais. Por quê? Porque a verdade pode chegar contra aqueles que querem impor uma determinada ideologia, uma determinada forma de pensar. Volto a dizer, quem tem que saber da ideologia e da forma de pensar que mais te agrada é você e não eles. Eles não podem dizer o que você tem que entender como verdade, entender como realidade.
Estes dois grupos, a imprensa marginalizada e a imprensa que quer dizer a verdade, muitas vezes são tratados como inimigos desses grandes grupos. Quais são? A imprensa militante e a imprensa mercenária. Como é mais fácil ceder ao poder, estes dois grupos começam a perseguir esta minoria que ainda quer levar informação de qualidade, que ainda quer levar questionamento, que ainda quer fazer jornalismo respeitável, aceitável e submetido ao seu crivo. Portanto, fique de olho, duvide, questione, porque é o seu direito em um país livre. Se você gostou desse vídeo, muito obrigado por assistir, por compartilhar. Deixe o seu like, é muito importante para o canal. Para você que não me conhece, o meu nome é Sonir Boaskevich, eu sou sociólogo, escritor e faço desse canal um veículo de comunicação para que nós possamos entender um pouco melhor a realidade. Muito obrigado por assistir esse vídeo, fique com Deus. Um beijo no seu coração e até a próxima.